Olha, quando eu falo que eu saí do movimento evangélico, eu faço um recorte histórico, social e teológico muito preciso de que o movimento evangélico ele não pode ser confundido com o protestantismo de uma maneira geral. O movimento evangélico é um segmento dentro do protestantismo com características muito definidas. E eu critico aqueles sociólogos, historiadores, teólogos, jornalistas, professores, gente que insiste em dizer que o movimento evangélico é o protestantismo brasileiro, por exemplo. Eu digo que não, porque o movimento evangélico tem um recorte dentro da tradição do protestantismo, principalmente norte-americano, e na Europa, dentro do anglicanismo, ele se define com muita clareza. Quando eu digo que eu estou fora do movimento evangélico, obviamente, eu não estou afirmando que estou fora do protestantismo, do cristianismo ecumênico, do cristianismo de luta, do cristianismo libertário, porque eu me identifico com essas tradições, principalmente latino-americanas. Quando eu digo que estou fora do movimento evangélico, é desse recorte que tem características muito distintas e que a gente pode situá-lo na história como um sucessor do fundamentalismo. E as minhas razões para dizer que estou fora do movimento evangélico, eu elenquei pelo menos 3. A primeira é por razões puramente éticas. Eu não tenho como andar ou me movimentar ou participar dentro de um espaço que se diz evangélico com as fissuras éticas que o movimento evangélico tem. Eu conheço os bastidores, eu conheço os gabinetes pastorais, eu andei pelos interiores, pelos porões do movimento evangélico, e o que vi de absurdo ético, de absurdo moral, né, sob o ponto de vista até do moralismo, o que vi, eu não posso andar dentro desse movimento. Eu não tenho critérios pessoais que me permitem andar dentro de um movimento que eu conheço que beira não, que pratica crimes horrorosos. Eu vi coisas horrorosas, como até assassinatos e suspeitas de sequestro e suspeitas de coisas horrorosas, de crimes horrorosos. Então eu não tenho como participar de um movimento que convive com tantos problemas e dificuldades éticas. A segunda razão, por eu dizer que não sou do movimento evangélico, são razões teológicas. Eu já não tenho mais as premissas que o movimento evangélico tem. Algumas das premissas do movimento evangélico perderam sentido para mim. No meu diálogo ecumênico, no meu diálogo interconfessional, eu, por exemplo, não partilho mais do pessimismo antropológico. Eu não consigo mais afirmar o pecado original como o fundamentalismo concebe. Eu não consigo entender a raça humana como inerentemente defeituosa ou inerentemente culpada do pecado de um personagem histórico chamado Adão, herdeira do pecado desse Adão, e, portanto, necessitada de uma salvação e de uma redenção através de um sacrifício, de uma teologia sacrificial. Então, logo aí, no começo, né, quer dizer, no start da minha reflexão, eu não tenho como andar com o movimento evangélico, porque as minhas premissas não são as mesmas, sobre a questão da inerrância das escrituras, como eu compreendo a Bíblia, como eu compreendo as narrativas bíblicas e como eu compreendo, inclusive, os milenarismos
que estão descritos na Bíblia. A minha leitura da Bíblia hoje é muito mais a partir das narrativas, é muito mais de uma teologia da narrativa, literária, do que propriamente uma leitura jornalística, histórica, jornalística dos fatos como eles são. Então, para ser honesto, eu tenho que dizer que se eu não tenho as mesmas premissas teológicas de um movimento, eu não pertenço a ele. E eu tenho que sair desse armário. Eu tenho que dizer, eu não sou desse movimento. Eu tenho uma outra construção teológica muito mais próxima da teologia apofática, dos místicos medievais, do que propriamente dessa tradição escolástica, intelectualizada, pretensamente moderna do fundamentalismo. E a terceira são por razões pessoais. Eu tenho razões pessoais, minhas próprias, de dores e de ter sido traspassado por tragédias da minha vida particular, em que os meus paradigmas teológicos entraram em crise. E quando um paradigma teológico de uma pessoa, e eu falo aí na subjetividade minha, individual, pessoa física, CPF, não CNPJ, quando o meu CPF e o Ricardo, a persona, entra em crise, ele tem que ser honesto consigo mesmo, honesto com as minhas percepções pessoais, que entraram em crise porque o meu modelo, o meu paradigma, entrou em crise. Então eu já não sou mais evangélico, mas eu procuro ser do evangelho, quero ser do evangelho. E por isso estabeleço hoje, como estou estabelecendo para vocês, outras pontes de comunicação, outros diálogos, outros espaços em que a fé se constrói dentro de uma outra premissa ou de outras premissas.